Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa quarta lição desse segundo trimestre de 2021, que traz por título Dons de Poder. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, nos dizem assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática, irmãos, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demonstram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4, depois o versículo 9 ao 11. O objetivo geral, examinar os dons de poder. Parte da introdução nos diz assim: se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as maravilhas dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Pois bem, então qual seria a sua opinião? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e, sendo possível, compartilhe nas suas redes sociais. E vamos juntos fazer a obra de Deus, ok? Pois bem, irmãos, na semana passada nós vimos que os dons são organizados em 3 grupos. Isso não é que a Bíblia assim o faça, mas alguns teólogos preferem usar com essa organização para que assim a gente consiga compreender melhor. Semana passada nós vimos os dons de revelação e essa semana estaremos estudando acerca dos dons de poder, que são eles: o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. O primeiro tópico, irmãos, desta lição traz por título o dom de fé. No primeiro ponto desse primeiro tópico, que traz por título o que significa a fé, diz assim: na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 1 do capítulo 11. Essa é a definição bíblica para a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Ainda, irmãos, no versículo de número 6 deste mesmo capítulo, o escritor aos Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pois bem, irmãos, fé não é esperança. Esperança é uma coisa, fé é algo completamente diferente. Quando Moisés conduziu o povo no deserto, saindo do Egito e sendo perseguido pelo exército de Faraó, quando ele chega naquele momento ali, onde parecia que eles estavam encurralados e não tinha mais para onde escapar, de um lado tinha montanha, do outro lado tinha montanha, atrás dele estava o exército de Faraó e à frente estava o mar. E quando ele busca a presença de Deus, o seu coração não se enche de esperança. Ele não conduz o povo para aquele mar na esperança de que Deus ia abrir o mar. Ele conduz o povo em direção ao mar na certeza de que Deus iria fazer um grande milagre naquele dia.
de que Deus ia abrir o mar. Por isso ele repete as palavras de Deus para o povo. Importa que vocês marchem, não reclamem, não murmurem, apenas marchem. Marchar era importante naquela hora, mas era marchar baseado na fé, não na esperança. A esperança ela é interessante em muitos momentos de nossa vida, mas para nos relacionarmos com o nosso Deus é necessário ter fé. É necessário ter a certeza de que o Senhor está de pé na nossa história, de que o Senhor está nos acompanhando nesse deserto e que esse deserto vai acabar, vai encerrar essa prova. Portanto, sim, Deus é poderoso para fazer todas as coisas. No segundo ponto desse primeiro tópico, que tem por título a fé como dom, o comentarista diz assim: o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. A fé como dom, irmãos, ela é totalmente diferente das demais. Nós vamos ver que, além do dom, existe ainda pelo menos mais 3 expressões de fé. Tem a chamada fé natural, que é a capacidade que o ser humano tem de crer. Foi essa fé natural que levou o patriarca Abraão a ter o primeiro contato com o Senhor nosso Deus. Foi a partir da sua fé natural, ele observando a natureza, ele observando os astros, que ele pensou: ora, existe alguém acima de tudo isso. Existe alguém que criou tudo isso. Tanto que ele é considerado como o primeiro a ser evangelizado. Isso é a fé natural. A segunda é a fé salvífica. Essa fé está no coração daqueles que creem que conseguem, que podem alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Que existe uma salvação, que existe uma nova realidade, que existe uma nova oportunidade junto de Deus para experimentar o reino de Deus. A fé salvífica. E a terceira é o fruto da fé. O fruto da fé é a transformação do caráter realizado pelo Espírito Santo. Nós podemos ver ali em Romanos 12, 2, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é a transformação do caráter. Isso é a transformação daquilo que antes nós não conseguíamos negar. Antes nós não conseguíamos resistir. E agora, por causa do Espírito Santo, pelo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, a gente consegue experimentar o fruto da fé. Uma natureza sobrenatural que agora opera em nossos membros, onde conseguimos falar o idioma de Cristo, ou seja, conseguimos compreender, conseguimos agir através de Cristo, da forma como Cristo agia. Então a fé como dom, irmãos, só é possível após essas experiências, após ter a fé natural e entender que Deus é glorificado através de tudo que existe, após ter a experiência com Jesus e a partir de Jesus entender que há salvação e que nós temos um futuro no reino de Deus, e ter o nosso caráter transformado pelo Espírito Santo e surgir em nós o fruto da fé. A fé como fruto do Espírito, algo produzido pelo Espírito Santo. Aí então conseguiremos experimentar a fé como dom. Nós vamos compreender melhor aqui no terceiro ponto, que nos apresenta exemplos bíblicos do dom da fé. E o exemplo aqui apresentado é exatamente o exemplo de Moisés, que falávamos há pouco. E o comentarista diz o seguinte: quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência por ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará.
porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Então, isso é o dom da fé. Dom, irmãos, nós já falamos aqui sobre que não é algo que vai acontecer segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. Ah, porque eu quero, então um milagre vai acontecer. Não é assim, não é assim que funciona. É segundo a vontade de Deus e tem um propósito nesse negócio. Existe uma razão para isso estar acontecendo. Existe uma razão para esse milagre ser realizado. E a ação da fé, a fé como dom, é algo que nós podemos experimentar, mas vamos experimentar no nosso íntimo. Nesse caso aqui de Moisés, é essa certeza de que Deus faria aquele milagre. É a certeza de que o escape já estava pronto. É a certeza de que naquele dia não haveria derrota. Naquele dia eles sairiam vitoriosos dali. Não era uma esperança, como nós já falamos, mas era essa certeza de que Deus estava naquele negócio e Ele iria fazer uma coisa maravilhosa. E a única coisa que eles poderiam fazer era confiar em Deus e avançar em direção àquele mar. O povo não tinha noção disso. O povo estava, na verdade, com muito medo. O povo tinha certeza que aquela noite eles pereceriam, seriam esmagados pelo exército de Faraó. Enquanto isso, Moisés descansava no Senhor, porque a certeza estava em seu coração e ele sabia que Deus iria realizar um grande milagre naquele dia. Tanto que ele afirma isso. Esse é o dom da fé. O dom que vem do Espírito Santo, que o Espírito Santo coloca sobre as nossas vidas e que, com sinais, com prodígios, mas também com uma certeza plena em nossos corações de que o nosso Deus está conosco e Ele está operando sobre as nossas vidas. Ore ao Senhor, irmãos, para que Ele desperte isso em nosso meio, para que Ele desperte isso na sua vida, para que Ele nos use segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, para que o nome dEle seja glorificado. A obra de Deus carece dos dons de Deus. A obra de Deus carece de Deus. Deus precisa participar da sua obra. Quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais Ele opera, mais Ele se manifesta. O segundo tópico, irmãos, traz por título Dons de Curar. Nós teremos a oportunidade de dar uma boa observada nesse dom. O primeiro ponto desse tópico tem por título O que são os dons de curar? O nosso comentarista diz assim: são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Ou seja, assim como são diversas enfermidades, assim como as enfermidades são de diversas ordens, por exemplo, existe enfermidade física, mas também existe enfermidade emocional. Existe enfermidade que é provocada pelo mau funcionamento de algum órgão, mas também existe enfermidade que é provocada pelo emocional. A enxaqueca, por exemplo, é uma enfermidade provocada pelas emoções. E esta é a razão do dom estar no plural. Porque assim como existem diversas enfermidades, as curas também têm que ser diversas, de diversas formas. Nós podemos observar no ministério do nosso Senhor Jesus que Ele operou cura de diversas maneiras. Era em lugares diferentes, em situações diferentes, mas eram enfermidades diferentes também. E sobre estas enfermidades, Ele desempenhou a autoridade, mas houve diversas manifestações de formas de curar. E não é diferente hoje na igreja, não é diferente hoje com o povo de Deus. O texto ainda continua. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Em 2 Coríntios 4:7, Paulo revela que temos esse tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Analisando, irmãos, esse versículo, nós vamos entender sobre esse ponto que o nosso comentarista chama a atenção aqui, dizendo que é Deus quem cura. É Ele quem concede segundo sua vontade, segundo aquilo que Ele acredita que deve ser. O versículo já inicia com a palavra temos, ou seja, possuímos, foi-nos dado, foi-nos entregue, é nosso, nos pertence, nós temos. Esse tesouro é esse, irmãos, é o poder do Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele se manifesta dessa forma. Ele se manifesta com poder e com autoridade. O Evangelho de Jesus não é uma filosofia. O Evangelho de Jesus não é apenas um pensamento. O Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus. E nós temos esse tesouro. Esse tesouro foi entregue a nós. E parte desse tesouro são os dons de curar. Porém, Paulo nos lembra que esse poder encontra-se em vasos de barro, ou seja, em vasos que não possuem excelência alguma, vasos simples, vasos comuns, iguais a nós existem diversos outros. Deus usa quem quer, quando quer, como quer. Isso tudo, irmãos, é para que nós não nos orgulhemos disso, é para que a vaidade não entre em nossos corações e sejamos tentados a pensar que somos nós quem curamos, que somos nós quem efetuamos tal milagre. Não, quem cura é Deus, quem opera é Deus, e isso precisa ser ensinado à igreja. As pessoas precisam compreender que quem faz este milagre, quem opera esse milagre é Deus. Por isso Paulo afirma, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque nós não temos esse poder não é nosso, mas o próprio Deus, através do Espírito Santo, é quem, segundo a sua vontade, deseja fazer isso. Por isso nós não temos controle sobre o dom de curar, não existe controle sobre ele. Eu não decido quando que ele vai manifestar-se. Não somos nós quem decide se vai haver cura ou não, se vai haver cura hoje. Vamos fazer um culto de cura divina. E se Deus não quiser curar? Eu faço o quê? Eu faço nada. Porque não sou eu que faço, não é a minha vontade. Vamos para a porta do hospital estender as mãos para que haja cura naquele lugar. E se Deus não quiser fazer? E sem contar que isso é uma hipocrisia gigantesca. O Senhor Jesus nos ensinou como que nós devemos orar e não nos mandou para a porta de nenhum hospital fazer isso. Não nos mandou para nenhum outro lugar fazer isso. Ele deu a receita. Ele disse como que nós deveríamos fazer. E quem opera o milagre é Deus. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas mal intencionadas vão abusar da possibilidade de haver cura. Sobre essa condição que o Evangelho tem, que onde ele chega, ele leva a cura. E enganam o povo e fantasiam religiosidades e buscam para si a glória que é de Deus. E assim enganam multidões, levando essas pessoas para cada vez mais distante de Deus, porque se não entramos pelo Evangelho de Jesus, se o Evangelho de Jesus não é realidade na nossa vida, para que nós precisamos de cura? Para que nós precisamos de qualquer tipo de milagre? Porque o maior de todos os milagres é a salvação que o Senhor Jesus nos oferta. A cura vem junto com esta salvação. A cura faz parte desta salvação. Nós vamos ver aqui na continuação do texto que o comentarista diz o seguinte: a concessão dos dons à igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Ou seja, para anunciar esse Evangelho, para anunciar essa palavra de salvação que o Senhor Jesus nos mandou ensinar às nações, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da autoridade do Espírito Santo.
Precisamos que o Espírito Santo nos acompanhe. Irmãos, se o Espírito Santo não estiver conosco, não existe trabalho nenhum que seja relevante o suficiente para representar Jesus Cristo. Porque para representar Jesus eu preciso do poder de Deus, eu preciso da autoridade deste nome, e a autoridade deste nome, ela cura, ela liberta, ela retira todas as enfermidades. O nome de Jesus é a autoridade que faz e fará todos os joelhos se dobrarem. Por isso, aqueles que representam o Senhor Jesus precisam da autoridade dos céus, para que o poder de Deus manifeste-se no mundo de fato e vidas sejam curadas em nome de Jesus. No momento em que pregamos, no momento em que oramos, no momento em que anunciamos a palavra do nosso Senhor Jesus, no momento em que anunciamos o Evangelho de Jesus, as vidas são curadas espiritual, emocional e fisicamente. O segundo ponto, irmãos, que traz por título a redenção e as curas, do segundo tópico, o comentarista diz o seguinte: apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligia a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a todas as sortes de enfermidades. Segundo aos Coríntios 13:4, Paulo, falando sobre a questão humana de Jesus, ele diz que, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Ou seja, ele estava falando da humanidade de Jesus. Ele estava falando do Jesus, filho da irmã Maria, filho do irmão José, que poderia sofrer de qualquer enfermidade igual a qualquer outro ser humano da época. Poderia padecer de qualquer tipo de enfermidade à semelhança de qualquer outra pessoa de sua época. E ele diz que a razão da morte é exatamente por causa dessa fraqueza. Que fraqueza é essa? Simplesmente a fragilidade humana, a fragilidade da vida humana. A incerteza desta vida, que agora é e daqui a pouco desaparece. A palavra nos fala sobre isso, que a nossa vida é como a erva, e a glória da nossa vida é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Então essa fragilidade humana, ela carece da misericórdia de Deus. Essa fragilidade humana, ela carece do poder de Deus, e isso não foi diferente com Jesus. Jesus, enquanto homem, Jesus 100% homem, corria os mesmos riscos que todos nós corremos na nossa vida. Mas nós sabemos que ele também era 100% Deus. E como 100% Deus, aí a morte não tem domínio sobre ele. Ainda que ele foi crucificado por causa da fraqueza e morreu por causa dessa fraqueza, a morte não o pôde conter, porque era 100% homem, estava sujeito à morte, mas era 100% Deus e tinha domínio e tem domínio sobre a morte. Tanto que ele ressuscita, e ele ressuscita pelo seu poder. Uma vez ressuscitado, as regras deste mundo já não aplicou-se mais sobre ele. Para ele já não existia mais porta fechada, para ele já não existia mais as regras da física. Estava em um jantar, estava em um momento junto com os discípulos, e enquanto partia o pão, simplesmente desapareceu. Os discípulos estão reunidos em uma sala de portas fechadas e ele simplesmente surge no meio. Ou seja, as regras do mundo já não se aplicam mais uma vez ressuscitado. E a segunda parte do versículo diz que, porque nós também somos fracos nele,
mas vivemos com Ele pelo poder de Deus em nós. Que é exatamente, irmãos, essa manifestação dos dons sobre as nossas vidas. As nossas vidas correm os riscos que nós corremos o tempo todo. A todo tempo a nossa vida está sendo ameaçada. A todo momento a nossa vida está sendo ameaçada. E, no entanto, manifesta-se em nossas vidas um poder que esse mundo não consegue compreender. Um poder que é capaz de levantar o paralítico. O poder que é capaz de oprimir o câncer. O poder que é capaz de fazer maravilhas neste mundo. Hoje, nós padecemos com as enfermidades, mas daqui a pouco, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, não mais as enfermidades nos alcançarão. Terceiro ponto, irmãos, que fala sobre a necessidade desses dons, o comentarista diz o seguinte, lá no finalzinho do ponto: dons de curas são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. O nosso Deus tem poder de sanar todas as doenças. O nosso Deus tem poder sobre todas as enfermidades, sobre todos os males. Mas nós nunca podemos esquecer de uma coisa. É Ele quem decide fazer. É Ele quem decide se cura ou não. É Ele quem decide se opera o milagre ou não. É Ele quem decide quando vai operar o milagre. E quando isso for operado, será para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cura divina é uma realidade, irmãos, em nosso meio. Nós experimentamos isso. Mas também não podemos cometer o erro de, ao evangelizarmos, ao invés de trazer as almas para Jesus e apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, oferecermos apenas a cura, a solução daquela enfermidade. E uma vez a pessoa curada, vai embora e não volta mais, não tem mais o contato com o Senhor Jesus. Então são curas que não produzem fruto. Os dons espirituais é para fortalecer a igreja e é para glorificar o nome do Senhor. Mas também é para que as almas se aproximem do Senhor Jesus e se apaixonem pelo seu Evangelho, não pelo poder oferecido, mas pela graça e pelo amor de Deus, que é apresentado através do Senhor Jesus. Nesse terceiro tópico, irmãos, teremos a oportunidade de estudar sobre a operação de maravilhas. O primeiro ponto, que traz por título o dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. O segundo ponto, irmãos, vai trazer alguns exemplos bíblicos dessas operações de maravilhas. Logo no comecinho diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e esses logo se aquietaram. Mateus 8, 23 a 27. E existem outras passagens que também vão nos mostrar esse poder de Deus manifesto sobre a natureza, manifesto sobre as leis da física, sobre as leis da química. A gente pensar que naquele mesmo dia em que o Senhor Jesus multiplicou os pães, alimentou milhares de pessoas com apenas algumas unidades de alimento, naquele mesmo dia, o Senhor Jesus andou sobre o mar, andou sobre as águas. E não só ele, como também fez Pedro andar também sobre as águas. Então esse operar de Deus vai além das condições humanas. O sobrenatural operado, de fato, são maravilhas, que não teriam nome para classificar esse poder, para classificar essa operação. Quando vamos para o Velho Testamento, nós vamos ver diversas ocasiões
em que Deus manifestou tamanho poder. Já o terceiro ponto, ele nos chama a atenção sobre os abusos que acontecem no uso desses dons. Ele tem por título Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. O comentarista diz assim: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura de enfermidades. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? E isso deveria estar muito claro na nossa mente, né? Isso deveria estar muito claro na mente do nosso povo. Porém, irmãos, infelizmente, nem todo mundo é bem instruído. Infelizmente, as pessoas, além de não estudarem a palavra de Deus, não gostarem de estudar a palavra de Deus, as pessoas dizem que gostam da Bíblia, as pessoas dizem que gostam de Deus, e eu não estou falando de pessoas do mundo não, estou falando de pessoas de dentro da igreja. As pessoas dizem gostar de Deus, mas esse gostar não é tão real assim, porque quando nós vamos olhar para a prática, que é o fruto que essas pessoas produzem, a gente não encontra ali estudo bíblico. A gente não encontra ali prazer na leitura da palavra, a gente não encontra prazer na meditação. São pessoas que não frequentam escola dominical, são pessoas que não frequentam culto de doutrina, são pessoas que não conseguem sentar para aprender. Irmãos, qualquer coisa que nós compremos neste mundo nosso, se você comprar uma televisão, se você comprar um celular, se você comprar um carro, você vai lá olhar o manual de instrução dele. Você vai lá olhar o manual do fabricante e vai ver qual a melhor forma de usar aquele aparelho. Nas questões espirituais, as pessoas acham que são autodidatas. Não precisam de instrução, não precisam estudar, não precisam buscar conhecimento. E acham que, segundo o desejo dela, a forma como elas creem, Deus vai operar. Deus não vai operar. Deus não vai se manifestar. Porque Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com sua palavra. Ele não tem compromisso com quem não busca com seriedade a sua vontade e aprender a sua palavra. Porque só aprendendo a palavra de Deus, irmãos, é que conseguiremos de verdade viver a realidade do reino de Deus. O reino de Deus não é para o futuro, é também, mas o reino de Deus é para hoje, é para agora, é para este momento. Se manifestar na nossa casa, se manifestar na nossa família. Podemos experimentar esse reino, mas para isso acontecer, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso saber o que é esse reino. E aí então compreender o meu lugar dentro desse reino, saber quem é o Senhor. Nós tivemos a oportunidade aqui de estudar sobre o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então saber quem é que tem a palavra de autoridade e quem é que deve obedecer nesse relacionamento. E aí nós veremos que o nosso papel aqui é de filhos. No finalzinho do tópico, o comentarista diz o seguinte: nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Quem opera é Deus. Quem manifesta é Deus. Quem faz é Deus. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude nesse sentido, para que se cumpra em nós a palavra de Deus, de maneira tal que nós sejamos de fato representantes de um Deus grandioso e amoroso, com responsabilidade, sabendo quem nós somos e sabendo quem o nosso Deus é. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.